uma palestra sobre a comemoração de Jesus e eu resolvi fazer uma coisa diferente com todo mundo. Eu vou fazer uma apresentação um pouco diferente do habitual. E eu queria falar uma coisa que eu acho assim importante, né? Que quando esse encontro estava sendo planejado, a ideia inicial era de mostrar aspectos de Jesus não muito comentados nos estudos em gerais. Geralmente todo mundo fala da infância, da adolescência, do Jesus adulto, mas a ideia aqui era celebrar a vida de Jesus. E o Magela falou corretamente lá, mas por que falar da ressurreição, né? Porque ninguém fala da ressurreição de Jesus. Ninguém fala dos aspectos, das dificuldades que ele tem com os apóstolos, né? Então, o que foi muito bacana, porque todo esse encontro ele teve uma lógica. Primeiro foi com o Henrique falando sobre os ensinamentos de Jesus, onde ele também mostrou como Jesus caminhou nos círculos psíquicos do desenvolvimento humano. Foi muito bacana aquela parte. Depois, a Suzane e o Sabino falaram dos encontros que Jesus tiveram com os seres humanos. O que ele aprendeu nesses contatos e o que ele ensinou, preparando assim o terreno para a disseminação futura do reino. O Flávio falou de Rodin da Alexandria, que, ao meu ver, foi quem mais entendeu e soube de forma brilhante traduzir os ensinamentos de Jesus. Por sinal, é o único ser humano que tem um capítulo dedicado ao Lu sobre as falas e interpretações da verdade de Jesus. A Dini com trabalho sobre os apóstolos. Talvez um dos mais difíceis trabalhos de Jesus, fora o Sinédrio, que ele também tentou tudo, devido às crenças tão arraigadas e ao funcionamento da mente humana. E vocês viram que até após a ressurreição, os apóstolos duvidaram, né, ainda. Depois, o Magela nos lembrou das aparições de Jesus, como que para comprovar mais uma vez a existência do reino de Deus. E para mim sobrou falar, por escolha mesmo, sobre a fé de Jesus. E essa é uma tarefa, por assim dizer, muito ousada, pois como pode um ser humano falar de algo absolutamente transcendente e íntimo, que é o relacionamento de um ser com Deus? Ainda mais do próprio Micael. E aí eu lembrei do Espírito da Verdade, que a Dini tão brilhantemente definiu para nós quando ela falou sobre o trabalho dos apóstolos, que corresponde ao Espírito do Pai Universal e do Micael, é fundido na matéria devido à auto-outorga. E a Dini detalhou muito bem o que é esse Espírito da Verdade, da importância dele e o fato dele habitar o nosso coração. O ajustador habita a mente, o Espírito da Verdade habita o coração. A fé de Jesus, ela está todinha detalhada no documento 196. E o texto é muito belo e não deixa de ser uma poesia em si quando você lê aquilo lá. E nos indica o caminho de fazer a vontade do Pai, e Jesus, e que como Jesus também coordenava a fé da alma com o juízo da experiência amadurecida. Porque é importante, não é só a fé, o importante é a razão, para que a fé realmente siga os significados e os valores cósmicos. Porque senão a gente cai naquilo que se chama de fé negativa, né? Por isso, ao invés de mostrar slides, imagens, textos, interpretações pessoais, eu vou ler um trecho do documento 196 que detalha sobre a fé de Jesus. E para tanto, eu convido a todos que fiquemos juntos na tela, quer seja com vídeo aberto ou não, sentados de forma confortável, e vamos fazer um mergulho no nosso interior, nos conectando e abrindo o nosso coração ao Espírito da Verdade. Ao ouvirem sobre a fé de Jesus, procurem deixar as palavras permearem sua mente e coração. Imagine como é ter uma fé tão profunda, espiritual e sublime. E como o Espírito da Verdade pode atuar em nós
nos conduzindo de acordo com a verdade e com a vontade do Pai. Logo após a leitura, nós vamos ter tempo suficiente para fazer comentários, beber vinho, bolo e confraternização, apesar de virtual. Mas o importante agora é se imaginar esta fé, é imaginar como Jesus viveu, imaginar dentro de si o que é ter uma fé desse nível e como esse Espírito da verdade atua em nós. Quando se diz assim, a gente tem que aceitar Jesus no nosso coração, a Dini falou corretamente, a gente se abrir ao Espírito da verdade. E o Espírito da verdade que nós temos, ele é do mais alto nível, porque nos planetas em que vem não é um filho Micael que se outorga, aquele Espírito da verdade é me fugiu o nome de quem se outorga lá, junto com o Pai Universal. No nosso caso, é específico do próprio Micael com o Pai Universal. Então, nós temos um Espírito da verdade absolutamente privilegiado. Então, eu vou ler um trecho do 146, do 196. Vai sobrar tempo suficiente para que a gente depois converse, mas filho magisterial, obrigado. Que a gente converse, mas o mais importante é que a gente se conecte internamente com esse Espírito da verdade, que a gente flua, que a gente viva aquilo que Jesus viveu. A gente ouviu muito, vamos experienciar muito agora? Experienciar o que seria tudo isso? Jesus possuía uma fé sublime e de todo o coração em Deus. Ele experimentou os altos e baixos comuns da existência mortal, mas religiosamente nunca duvidou da certeza, da vigilância e do guiamento de Deus. A sua fé era fruto do discernimento nascido da atividade da presença divina do seu ajustador residente. A sua fé não era tradicional, nem meramente intelectual. Era totalmente pessoal e puramente espiritual. O Jesus humano via Deus como sendo santo, justo e grande, assim como verdadeiro, belo e bom. Todos esses atributos da divindade, ele os focalizava na sua mente como a vontade do Pai no céu. O Deus de Jesus era ao mesmo tempo o Santo de Israel e o Pai vivo e amoroso do céu. O conceito de Deus como um Pai não foi original de Jesus, mas ele exaltou e elevou essa ideia como uma experiência sublime, realizando uma nova revelação de Deus e proclamando que todo ser mortal é um filho desse Pai de amor, um filho de Deus. Jesus não se apegou à fé em Deus como faria uma alma que se debate em luta contra o universo, ou que se agarra à luta de morte contra um mundo hostil e pecaminoso. Ele não recorreu à fé meramente como uma consolação em meio a dificuldades ou como um conforto em meio à ameaça do desespero. A fé não era apenas uma compensação ilusória para as realidades desagradáveis e os sofrimentos da vida. Ao enfrentar todas as dificuldades naturais e as contradições temporais da existência mortal, ele experimentou a tranquilidade da confiança suprema e inquestionável em Deus. E desfrutou a imensa emoção de viver pela fé na própria presença do Pai Celeste. E essa fé triunfante foi uma experiência viva de realização real do Espírito. A grande contribuição de Jesus para os valores da experiência humana
não foi de haver revelado tantas ideias novas sobre o Pai no céu, mas foi mais por ele tão magnífica e humanamente demonstrado um novo tipo e mais elevado de fé viva em Deus. Nunca, em todos os mundos deste universo, na vida de qualquer mortal, Deus tornou-se uma tão viva realidade como na experiência humana de Jesus de Nazaré. Na vida do mestre Umbrantia, este e todos os outros mundos da criação local descobriram um tipo novo e mais elevado de religião, baseada em relações espirituais e pessoais com o Pai Universal, e totalmente validada pela autoridade suprema da experiência pessoal genuína. Essa fé viva de Jesus era mais do que uma reflexão intelectual, e não era uma meditação mística. A teologia pode fixar, formular, definir e dogmatizar a fé. Mas na vida humana de Jesus, a fé era pessoal, viva, original, espontânea e puramente espiritual. Essa fé não era uma reverência à tradição, nem uma mera crença intelectual que ele mantinha como um credo sagrado. Era mais uma experiência sublime e uma convicção profunda, mantendo-o em segurança. A sua fé era tão real e todo inclusiva que varreu para longe, absolutamente, quaisquer dúvidas espirituais e destruiu efetivamente todos os desejos conflitantes. Nada foi capaz de afastá-lo de ancorar-se espiritualmente nessa fé fervorosa, sublime e destemida. Mesmo na derrota aparente ou nas fortes dores do desapontamento e do desespero ameaçador, ele permaneceu calmamente na presença divina, livre de medo e totalmente consciente da invencibilidade espiritual. Jesus desfrutou da certeza revigorante da posse de uma fé inflexível e, em cada uma das situações de provação, demonstrou infalivelmente uma lealdade inquestionável à vontade do Pai. E essa fé magnífica não se intimidou, mesmo diante da ameaça cruel e esmagadora de uma morte ignominiosa. Em um gênio religioso, uma fé espiritual muito forte, com frequência, leva diretamente ao fanatismo desastroso, ao exagero do ego religioso. Mas não aconteceu assim com Jesus. Ele não foi afetado desfavoravelmente na sua vida prática pela sua extraordinária fé e pela realização espiritual, porque essa exaltação espiritual era uma expressão totalmente inconsciente e espontânea na sua alma, da sua experiência pessoal com Deus. A fé espiritual ardente e indomável de Jesus nunca se tornou fanática, pois nunca chegou a afetar seus julgamentos intelectuais equilibrados a respeito dos valores correspondentes das situações sociais, econômicas e morais, práticas e comuns da vida. O Filho do Homem foi uma personalidade humana esplendidamente unificada, foi um ser divino perfeitamente dotado e era também magnificamente coordenado, como combinação de ser humano e divino, funcionando na Terra como uma personalidade única. O mestre sempre coordenava a fé da alma com o juízo da sabedoria da experiência amadurecida. A fé pessoal, a experiência espiritual e a devoção moral foram sempre correlacionadas a uma unidade religiosa sem par, de associação harmoniosa com a compreensão profunda da realidade e da sacralidade de todas as lealdades humanas, a honra pessoal, o amor familiar, a obrigação religiosa,
o dever social e as necessidades econômicas. A fé de Jesus visualizou todos os valores do Espírito como sendo encontrados no reino de Deus. E por isso disse: buscai primeiro o reino de Deus. Jesus viu na fraternidade avançada e ideal do reino a realização e o cumprimento da vontade de Deus. A essência mesmo da oração que ele ensinou aos seus discípulos foi: que venha a nós o vosso reino, que a vossa vontade seja feita. E assim, tendo concebido o reino como consistindo da vontade de Deus, ele devotou-se à sua causa, da sua realização com um autoesquecimento espantoso e um entusiasmo incontido. Mas durante toda a sua intensa missão e na sua vida extraordinária, a fúria do fanático nunca esteve presente, nem a insignificância de fachada do egotista religioso. A vida inteira do mestre foi condicionada consistentemente por essa fé viva, por essa experiência religiosa sublime. Essa atitude espiritual dominou totalmente o seu pensamento, o seu sentimento, a sua crença e a sua oração, o seu ensinamento e a sua pregação. Esta fé de um filho, na certeza e na segurança do guiamento e da proteção do Pai Celeste, conferiu à sua vida única um dom profundo de realidade espiritual. Jesus levou a Deus, como homem deste reino, a maior de todas as oferendas, a consagração e a dedicação da sua própria vontade ao serviço majestoso de fazer a vontade divina. Jesus sempre interpretou, e de um modo consistente, a religião nos termos totais da vontade do Pai. Quando estudardes a carreira do Mestre, no que diz respeito à prece ou a qualquer outro aspecto da vida religiosa, não procurei tanto o que ele ensinou, mas deveis procurar o que ele fez. Jesus nunca orou por dever religioso. Para ele, a prece foi uma expressão sincera da atitude espiritual, uma declaração de lealdade da alma, uma demonstração da devoção pessoal, uma expressão da gratidão, um modo de evitar a tensão emocional, uma prevenção para os conflitos, uma exaltação intelectiva, um enobrecimento do desejo, uma demonstração da decisão moral, um enriquecimento do pensamento, um revigoramento das inclinações mais elevadas, uma consagração do impulso, um esclarecimento de pontos de vista, uma declaração de fé, uma rendição transcendental da vontade, uma afirmação sublime de confiança, uma revelação de coragem, uma proclamação da descoberta, uma confissão de devoção suprema, uma validação da consagração, uma técnica de ajustamento das dificuldades e uma mobilização poderosa dos poderes combinados da alma para suportar todas as tendências humanas de egoísmo, mal e pecado. Ele viveu exatamente uma vida na prece e na consagração devotada a fazer a vontade do seu Pai e terminou sua vida de modo triunfante, exatamente como uma dessas orações. O segredo da sua vida religiosa, sem par, foi essa consciência da presença de Deus. E ele alcançou por meio da oração inteligente e adoração sincera, de comunhão ininterrupta com Deus, e não por indicações, vozes, visões, nem por práticas religiosas extraordinárias. Na vida terrena de Jesus, a religião foi uma experiência viva, um movimento direto e pessoal da reverência espiritual à prática da retidão. A fé de Jesus deu frutos transcendentais do Espírito Divino. A sua fé não era imatura e crédula como a de uma criança, mas, sob muitos pontos de vista,
ela assemelhou-se à confiança sem suspeitas da mente infantil. Jesus confiou em Deus do mesmo modo que uma criança confia em um pai. Ele tinha uma profunda confiança no universo, exatamente a confiança que uma criança tem no ambiente dos seus pais. A fé de Jesus, uma fé de todo o coração, na bondade fundamental do universo, em muito se assemelhou à confiança que a criança tem na segurança do seu meio ambiente terreno. Ele dependeu do Pai Celeste, então uma criança se apoia no seu pai terreno. E a sua fé fervorosa nunca, nem por um momento duvidou da certeza de que o Pai Celeste velava por ele. Ele não se perturbava seriamente com temores, dúvidas e ceticismos. A descrença não inibiu a expressão livre e original da sua vida. Ele combinou a coragem sólida e inteligente de um homem amadurecido com o otimismo sincero e crente de uma criança confiante. A sua fé cresceu, alcançando um nível tão elevado de confiança que era desprovida de temores. A fé de Jesus atingiu a pureza da confiança de uma criança. A sua fé foi tão absoluta e desprovida de dúvidas que se fez sensível ao encanto do contato com os companheiros e as maravilhas do universo. O seu senso de dependência do divino foi tão completo e tão confiante que trouxe a alegria e a certeza de uma segurança pessoal absoluta. Não houve nada de hesitante e simulado na sua experiência religiosa. Nessa inteligência gigantesca de um homem adulto, a fé da criança reinou, suprema em todas as questões relacionadas à consciência religiosa. Não é estranho que uma vez ele haja dito: se não vos tornardes como crianças pequenas, não entrareis no reino. Não obstante a fé de Jesus ser como a de uma criança, não era infantil em nenhum sentido. Jesus não exige que os seus discípulos acreditem nele, mas que eles acreditem junto com ele. Que acreditem na realidade do amor de Deus e com toda a confiança que aceitem a certeza da segurança da filiação do Pai Celeste. O Mestre deseja que todos os seus seguidores compartilhem totalmente da sua fé transcendente. Jesus, de um modo muito tocante, desafiou os seus seguidores não apenas a acreditarem naquilo em que ele acreditava, mas também acreditarem como ele acreditava. Esta é a significação plena e única e suprema exigência do siga-me. A vida terrena de Jesus foi devotada a um grande propósito: fazer a vontade do Pai, viver a vida humana religiosamente pela fé. A fé de Jesus foi confiante como a de uma criança, mas sem a menor presunção. Ele tomou decisões firmes e viris. Enfrentou corajosamente múltiplas decepções. Com resolução, suplantou dificuldades extraordinárias e cumpriu de modo inabalável os rudes requisitos do dever. Foi necessário uma vontade forte e uma confiança firme para acreditar no que Jesus acreditava e como ele acreditava. A devoção de Jesus à vontade do Pai e ao serviço do homem representou mais do que uma decisão mortal e a determinação humana. Foi uma consagração de todo o seu coração, a outorga de um amor sem reservas. Não importa quão grande seja o fato da soberania de Micael, vós não deveis privar os homens do Jesus humano. O Mestre ascendeu ao alto como um homem tanto quanto um Deus. Ele pertence aos homens e os homens pertencem a ele. Que pena que a própria religião fosse tão mal interpretada a ponto de esconder dos mortais atribulados o Jesus humano. Que as discussões sobre a humanidade ou sobre a divindade do Cristo não obscureçam a verdade salvadora de que Jesus de Nazaré foi um homem religioso, que pela fé chegou a conhecer e a fazer a vontade de Deus.
Ele foi o homem mais religioso que já viveu em Urântia. Seguir Jesus significa compartilhar pessoalmente a fé religiosa dele e entrar no espírito da vida do Mestre, consagrado ao serviço desinteressado aos homens. Uma das mais importantes na vida humana, uma das coisas mais importantes na vida humana, é encontrar aquilo em que Jesus acreditava, é descobrir seus ideais e lutar para a realização do seu propósito elevado de vida. De todo o conhecimento humano, o que é de maior valor é poder conhecer a vida religiosa de Jesus e como ele a viveu. Ele ensinou os homens a dar um elevado valor a si próprio, no tempo e na eternidade. Por causa da estima elevada que tinha pelos homens, Jesus estava disposto a dedicar-se ao serviço ininterrupto da humanidade. E foi esse infinito apreço ao finito que fez da regra de ouro um fator vital para a sua religião. Que mortal deixaria de se levar pela fé extraordinária que Jesus tinha nele? Jesus não propôs regras para o avanço social. A sua missão era religiosa, e a religião é uma experiência exclusivamente individual. A última meta e de realização mais avançada da sociedade não pode esperar nunca transcender a fraternidade que Jesus ofereceu aos homens, baseando-a no reconhecimento da paternidade de Deus. O ideal de toda realização social apenas pode ser cumprido com a vida desse reino divino, com a vinda. Não deveria ser a meta dos crentes do reino imitar literalmente os aspectos exteriores da vida de Jesus na carne, mas sim compartilhar a sua fé, confiar em Deus como ele confiou em Deus e acreditar nos homens como ele acreditou nos homens. Jesus nunca discutiu, fosse sobre a paternidade de Deus, fosse sobre a irmandade dos homens. Ele foi uma ilustração viva da primeira e uma comprovação profunda da segunda. Exatamente como os homens devem progredir, da consciência do humano à compreensão e realização do divino, assim Jesus ascendeu, desde a natureza de homem à consciência da natureza de Deus. E o Mestre fez essa grande ascensão do humano ao divino por meio da realização conjunta da fé do seu intelecto mortal e dos atos do seu ajustador residente. A compreensão real do alcançar da totalidade da divindade, ao mesmo tempo plenamente consciente da realidade da sua humanidade, foi acompanhada de 7 estágios de consciência de fé, de divinização progressiva. Esses estágios de autorrealização progressiva ficaram marcados pelos acontecimentos extraordinários seguintes na experiência de auto-outorga do Mestre. A chegada do ajustador do pensamento, o mensageiro de Emanuel que apareceu para ele em Jerusalém quando ele tinha cerca de 12 anos de idade, as manifestações que acompanharam o seu batismo, as experiências no Monte da Transfiguração, a ressurreição moroncial, a ascensão espiritual e, finalmente, o abraço final do paraíso, conferindo-lhe a soberania ilimitada do universo. Uau! Parece uma apoteose, é lindo demais. É maravilhoso. Eu chego a pensar que ele, aos pouquinhos, ele sabia da origem dele, né? Que isso deixava, com as meditações, com tudo, chegou um ponto de ele saber quem ele era, na verdade. Até porque tem uma passagem dele com Caligastia e a turminha, né? Ali eu acho que ele já sabia que ele era outorgado.
denso. Mas eu tenho Jesus comigo desde criança, então conheço a vida dele, primeiro através do cristianismo, né? E depois eu fui vendo outras particularidades, até chegar ao livro de Urântia. Aí só tende a reforçar a minha fé nele, né? Olha, essa parte 4 do livro é o que sempre me deixa sem fala, né? Porque sobre qualquer aspecto que você olha a vida dele, de Jesus, deixa a gente embasbacado, assim. Pelo exemplo de quem ele foi, pelo exemplo do que nós poderíamos nos espelhar, né? E pelas bobagens que a gente se apega, né? Nossa, cada vez que eu leio isso aí, eu fico meio assim, sabe? Sem ter o que falar. Eu também quero falar alguma coisa. Assim, é uma imensidão, né, de uma profundidade, assim, que eu concordo contigo, Desirê, a gente fica sem palavras. É como mergulhar, imagino, num oceano muito profundo, assim, de amor, de fé. É maravilhoso. Muito obrigada, amor. Bom, pessoal, a gente já ganhou uma passagem para Jerusalém, né? No quiz. No Jerusalém. Para Jerusalém, né? Para Então, Jerusalém. para Jerusalém. Então, tá todo mundo já com passagem garantida. Só falta agora aprender, né? A questão é aprender. Só falta fé. A fé a gente tem, a questão é não saber fazer as coisas, né? Meu Deus do céu. Obrigado, pessoal, pelas considerações e pelo silêncio e por essa energia tão linda que está fluindo no grupo agora. Isso é verdade o que tu falaste. Trouxe uma paz, né? Não precisa nem palavras. Uma delícia isso. É duro a gente ficar em silêncio. Molim, posso falar? Pode, Fernando, está aberto aí. Gratidão pela sua participação, viu? Falou sobre um dos temas. Aliás, tudo que se diz e tudo que se revela no livro de Urântia é sensacional, né? É transformador, é maravilhoso e a gente se transforma, né? Mas a fé de Jesus, né? Esse tema que você explanou aqui tão muito bem, como sempre, né? Você é tão brilhante, Damolinha, a gente gosta de ouvir você, mas, de fato, ter a fé de Jesus, tal qual ele mostrou, né? Deu exemplo, né? De uma fé inquebrantável no Pai, realmente ter uma fé semelhante a essa não é fácil, e eu fico imaginando comigo mesmo, né? Puxa, quão distante eu estou de alcançar um nível desse de excelência, de ter fé no Pai, né? Se sou tão falho, né? E eu tenho tantos defeitos e eu carrego
dos meus ancestrais, e da minha infância, e da minha educação, e tudo aquilo que eu aprendi na vida, né, eu trouxe, né, para o movimento Urantia, venho com bagagens diferentes, né? Todos nós temos as nossas bagagens, mas ter a fé de Jesus, tal qual se pede que tenhamos, não é fácil, né? É preciso ter muita humildade para dizer ao Pai, Pai, faça-se em mim a tua vontade, e que teu ajustador desperte em mim cada vez mais essa fé em ti, Pai. Então, foi maravilhoso, viu, Dalmolin, a sua participação, gratidão, um grande abraço, viu? E só para concluir, o documento 196 é o último, né, do livro de Urantia, e eu gosto muito daquela previsão do livro, quando ele fala aqui sobre a fé de Jesus, né, exatamente a religião de Jesus. E ele diz assim: algum dia uma reforma na igreja cristã poderá causar um impacto suficientemente profundo dos ensinamentos de Jesus. Eu sou apaixonado por essa questão, viu? Dessa tal reforma que está distante, né, de acontecer entre nós. Mas você não enfatizou essa questão, né, dessa reforma. O documento todo fala sobre a fé de Jesus. Mas, enfim, que após essa celebração, né, do nascimento do nosso amado Mestre Soberano, que possamos rever, né, esses pontos de vista, né, na nossa vida, e que possamos buscar ter essa fé tão brilhante que teve o Mestre, né, que foi realmente um exemplo para nós. Gratidão a todos. Desculpe por ter me espichado demais, viu, Milton? Parabéns, viu, Dalmolin? Obrigado, Fernando. Tem uma coisa, um aspecto importante no que você comentou. Sim. E toda a beleza agora é a gente viver a imperfeição. A imperfeição é bela. Porque se ela não fosse bela, o pessoal de Avona não gostaria de saber da gente o que é a imperfeição. É verdade, verdade. Esta é a beleza. A gente tem que viver a imperfeição, aceitar as nossas limitações, curtir esta imperfeição. Ela é fundamental para a gente, para depois você saber o que é ser perfeito. Perfeito. Então, e você veja que Jesus fala que ele respeitava os aspectos sociais, econômicos, pessoais. Ele vivia a imperfeição. E a gente tem que viver a imperfeição na sua, não de forma ignominiosa, mas na sua forma total. Que bom ser imperfeito. Que bom cometer erros. Que bom ter dor de barriga. Isso faz parte da nossa humanidade e nunca mais a gente vai ter isso. São apenas 80, 90 anos onde a gente passa por todas essas situações que a gente reclama para burro, porque não é simples a vida, principalmente em Urantia, mas esse é o que a gente tem. É isso que está disponível para todos nós. Só isso. Eu acho que a gente fez um silêncio muito grande após o término. O meu convite no começo foi exatamente esse, de todo mundo mergulhar em si próprio, mergulhar nesse silêncio e simplesmente ouvir as palavras. Alguém quer falar, Milton? Eu tenho um pequeno comentário. Com relação à fé de Jesus, que é muito diferente da fé que nós possamos ter. Porque uma coisa é você acreditar, você ter fé só pela fé, e outra coisa é você experienciar, como é o caso de Jesus. Jesus tinha toda a fé porque ele sabia. Ele não estava como nós que estamos sendo guiados ou estamos sendo dirigidos mesmo pelo nosso ajustador. Jesus, ele sabia e ele conhecia e ele já viu o Pai. É diferente de nós. Nós temos que acreditar exatamente pela fé.
Jesus não precisava acreditar pela fé, porque ele sabia, ele tinha experiência. É muito diferente, ou não? Não, Milton. Você Então, tem que lembrar que Jesus foi ter total consciência com 16, 17 anos de quem ele era. Até lá ele seguiu uma vida normal como humano. Ele passou por todas as experiências humanas e o livro informa que nenhum ser humano vai passar por tudo aquilo que ele passou. Ele deve ter, o livro não comenta as provas dele que ele passou internamente, mas ele deve ter passado por provas bastante difíceis internamente. Porque ele tinha que vencer o mundo, ele tinha que vencer o mal que estava aqui. Então, a fé dele, ele poderia, e era um risco esta encarnação dele, porque ele poderia cair, ele poderia titubear nesta encarnação. Ele nasceu absolutamente inconsciente de quem ele era. Então, ele teve esta fé, e essa fé, apesar dele saber que ele era depois um filho de Deus, ele tinha ajustador, ele não deixou de ter a fé. Ah, eu sou filho de Deus, não preciso da fé. Não, porque ele tinha um lado humano. Ele não tinha como negar o lado humano. E essa foi uma dos conflitos, entre aspas, que ele teve em como gerenciar o lado humano e o lado espiritual, que é exatamente o conflito que nós passamos aqui, das nossas demandas do dia a dia e da nossa devoção a Deus. A gente passa esse conflito também. Então, não é que era fácil. Eu acho que ele passou, eu acho que nem perto a gente teria condições de passar. Né? Mas é a minha opinião, Milton. Então, a parte humana, tudo bem, até os 16, 18 anos, por aí, ok. Mas, além do mais, Jesus tinha toda uma hoste por trás, e ele tinha um ajustador muito mais experiente que o nosso. Isso aí ele leva vantagem. Então, mas aí você pensa uma coisa. Quando você olha nos 40 dias que ele esteve no Monte Hermon, uma das decisões que ele tomou foi não utilizar as hostes e viver um caminho humano como um ser normal. Então você faz ideia tudo que ele passou sem absolutamente usar do poder divino dele. Ele só usou mesmo quando ele alimentou os 5.000, que ele, por vontade própria, por uma aceleração do tempo, fez os pães aparecerem. Quando ele tirou, quando na última tentativa dele em relação ao Sinédrio de convencer que ele era filho de Deus, ele deu visão àquele cego com barro, porque naquela época quem punha cuspe no barro e fazia era considerado um ser importante, né? Mas do resto, grande parte dos milagres dele não foram milagres, foram coisas que dos 28 milagres, eu tenho a lista aí, da maior parte foi milagre sem ele ter consciência. E ele não pediu. Então você imagina você ter todo o poder do mundo e você se sujeitar a ir para a cruz. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Na minha opinião. O Roberto levantou a mão também para falar. Olha, o que eu vou falar reforça tudo que foi dito e talvez, se houver esse tempo de silêncio e adoração que o Glauber propôs, o que eu vou falar talvez oriente para um momento de adoração pessoal e espiritual do nosso Pai. Eu escrevi no chat, eu considero esse documento dos mais importantes e significativos. E eu quero ressaltar uma afirmação que diz que a fé de Jesus era totalmente pessoal e puramente espiritual. E é acima do intelecto. Eu não sei como é com vocês, mas quando eu penso numa pessoa, seja uma pessoa humana ou uma pessoa divina, o que me vem é uma presença, é algo qualitativo. É diferente de uma ideia, de um conceito, entendeu? Então, a personalidade é qualitativa, é espiritual.
A energia é factual e as ideias é uma outra história. Então, eu imagino que o próprio Senhor disse que o revelador, eu acho que o Marco citou essa parte, que não é apenas a gente acreditar no que Jesus acreditou, ou ter fé no que ele teve fé, mas ter fé e acreditar como ele teve fé e acreditou. E a minha experiência, quando eu tenho fé e confiança nas pessoas, é de identificar no meu interior a presença daquela pessoa. Então, eu acho que à medida que nós formos avançando no nosso discernimento interior, cada vez mais a gente vai perceber quando aquela pessoa, quando o Pai está presente. Isso que vai acontecer. E aí a gente vai confiar. E vai ser algo inteiro. Não é algo raciocinado. É uma presença viva. E aí o Milton falou que no caso de Jesus era diferente, porque Jesus já tinha tido uma experiência com o Pai Universal. Por outro lado, quando nós lidamos com personalidades divinas, como o Pai Universal, o Miguel, o Espírito Mãe, eu creio que as personalidades divinas, elas vêm divinamente coordenadas com toda a deidade. Então, se nós alcançarmos a presença de Cristo Miguel no nosso interior, nele vai estar o Pai Universal. Então, embora a gente não tenha tido uma experiência com o Pai Universal, Cristo Miguel é um com Deus, o Pai Universal. Então, a gente tem os dois, o Pai e o Filho. Se a gente buscar no coração da nossa alma a presença viva do nosso Senhor. É isso que eu creio que podemos sempre, cada vez mais fazer. Então, Roberto, olha que curioso, né? No começo, eu convidei todos a sentir. Eu pedi a todos que não pusessem a mente. E a gente sempre põe a mente com um monte de explicações e esquece o sentimento. O espírito da verdade está no coração. E ele é o sentir. Ele não é a explicação. Vocês lembram que o livro fala, primeiro o ser humano vive a experiência. Depois ele explica mentalmente. Porque o sentimento, a alma, precede a experiência. O viver precede a experiência. O exemplo que eu dei na segunda-feira foi quando uma mulher dá à luz, ela não fica discutindo mentalmente o que está acontecendo na hora do parto. Ela vive a experiência de dar à luz. Ela não explica o fato de dar à luz. Então, a proposta, e que houve uma meditação aqui sim, logo após, pelo silêncio, é exatamente essa, porque a gente está sempre perdido em explicações mentais e esquece o sentimento, esquece a ligação com o espírito da verdade, que é sentir, como o Roberto falou, esta presença interna. Só que a nossa mente, a minha, principalmente de todos nós, ela quer ter explicações, ela quer dar ensinamentos, ela quer falar que sabe, e às vezes é só sentir. Foi por isso que eu não comentei nada no texto, tinha muitas coisas bonitas para comentar no texto, mas ia perder o senso da experiência e eu iria entrar no mental. Então eu quis proporcionar, na medida do possível, essa experiência do sentir com todos aqui. Do sentir o espírito da verdade no coração de cada um de nós. Foi esse o objetivo. Por isso que eu não quis mostrar slide, eu não quis mostrar nada, e eu queria que nós ficássemos juntos na tela, como uma fraternidade, como irmãos,
de alguma forma, para que essa energia pudesse fluir em nós e através de nós. Foi esse meu objetivo. Muito bom. Então, eu gostaria de fazer um pequeno comentário também, porque antes de participar dos nossos grupos de estudos aqui no Brasil, eu conheci o livro de Urantia fora daqui, foi na Noruega. E o primeiro grupo que eu participei lá, sempre tinha isso. Eu tentei sugerir isso aqui várias vezes, nunca aconteceu isso. Simplesmente isso que tu fizeste, Dalmolin, agora, a essência da coisa. O livro é a mensagem que nos traz a revelação o motivo por que nós estamos reunidos aqui. E a simples leitura dessa passagem fez que nós caíssemos em meditação natural, sem precisar nenhuma orientação, apenas a orientação interna, do espírito da verdade interna dentro de nós. E eu acho que isso é que nos faz crescer e nos faz entender, sem explicar. Porque a gente tem uma vontade, como tu disseste, muito grande de explicar. E ao explicar, se perde já muita coisa. Porque, no meu modo de ver, os reveladores tiveram uma grande dificuldade em trazer essa mensagem para nós a nível de explicação. Esse documento que foi lido agora, por si só, nos trouxe a esse estado que todos nós almejamos alcançar através da nossa vida diária, de como a gente vive. Então, eu agradeço muito, porque tivemos uma experiência aqui muito, muito interessante, talvez a mais interessante. Legal, Marcelo. E tem uma coisa curiosa que a gente tem que tomar tem que ter uma certa clareza, porque o livro fala assim, tudo o livro fala dos pensamentos. Mas quando você vai para Jesus, ele fala, tem que ser de todo o coração e não de toda a mente. Então o livro fala, não, os seus mais altos pensamentos, é verdade, porque quem pensa é a mente e você pode elevar a sua mente a Deus. Mas é o seu coração que vai junto com a sua mente. Se o seu coração não acreditar, a mente pode pensar o que ela quiser, que não vai. Então, não dá para separar o coração da mente. A mente, sim, está acima. Os seus pensamentos... Parem para pensar. Quando vocês começam a pensar em Deus e meditação, vocês, de repente, entram em paz. E essa paz não é da mente. Essa paz é do sentimento. Não é a mente. Você quer, inclusive, calar a boca da mente. Isso que é interessante. E o livro afirma que a mente é a mente. Não é. Não é só a mente. Nós somos um ser integrado. Se não for a mente como o coração, se a mente não... A mente constrói a ponte. O coração cruza a ponte. Porque enquanto está... Por que o Espírito da Verdade vive no nosso coração e não na mente? O ajustador está na mente, mas no coração são esses sentimentos que a nossa alma, quem sente, é ela que tem que acreditar. E isso é sentido, pessoal. Não é uma questão de mente apenas. É uma questão que o dia que eu morrer eu vou lá em cima e vou discutir então, me explica essa questão, porque não é possível. Porque se você dissocia a mente do sentimento, acabou, você está dissociado. Aí eu fico aqui, eu quero fazer a vontade do Pai, eu quero fazer a vontade do Pai. Você vai repetir a vida inteira, cara. Agora, se eu ficar de coração tolamente, porque Deus é lindo e não puser a razão, eu estou sendo tolo, eu estou sendo enganado. Se a mente só pensar ela é cruel. Então a gente tem que unir o amor, tem que unir esta alma. Quem sente a alma, quem sente o amor é a alma, não é a mente. Mas a alma é a mente. Mas é a parte que sente. Engraçado que o livro fala que o ajustador tem pré-vontade, ele tem pré-mente, mas não fala que ele tem pré-sentimento. Onde ele vai ganhar o sentimento? Quando ele se fusionar com a personalidade, porque ele vai se fusionar com a alma, que é quem sente.
E aí ele vai poder sentir também. Eu estava pensando nisso outro dia. Porque a experiência é sentimento. A experiência não é mente. Agora, o pensamento elevado é importante? Sim. Vamos pensar em Deus, você se entrega a Deus através da mente e você vai mostrando para a sua alma que é esse o caminho. Isso aí. Muito bom. Mas eu estava pensando nesses dias aí que a gente está vivendo, essas histórias aí que nós estamos vivendo aqui, com essa história dessa pandemia e tal. Eu saía muito a caminhar e eu comecei a pensar como nós, seres humanos, temos essa dificuldade de vivermos o mais simples, né? O mais simples. Por exemplo, esse momento que nós tivemos foi um momento simples. E a gente tem grande dificuldade no nosso dia a dia de vivermos essa simplicidade, que é aquietar a mente e deixar essa totalidade do ser se harmonizar, né? Perfeito, Marcelo. Bom, é a nossa tarefa, talvez. É que a mente por si só, a mente por si só, ela é uma máquina de gerar significados. Então você fica querendo explicar tudo com a mente. Só que a explicação não é a vivência da experiência, ela é a explicação daquilo que você sentiu. Então você sente, né, você tem um impulso, você sente, você tem emoção, o sentimento ele dá um significado para aquela emoção e a mente tenta achar uma explicação para tudo isso. Só que nós somos um ser integrado, por isso que eu falo, viva a experiência, viva a imperfeição. Que legal ser imperfeito, que legal poder errar, que legal poder dar cabeçada e aprender através dos nossos erros. Essa foi a maior lição que eu tive na vida, porque essa história de quem tem que ser perfeito, 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 a gente só esquece que você só é perfeito quando chegar como finalitor. Então, curta a nossa imperfeição, curta os nossos erros, se abrace, fala, nossa, eu errei, agora eu vou fazer diferente, e faça. E não se puna, porque a punição, o medo, eles nos afastam do nosso ajustador, principalmente o medo. E a gente está cheio de problemas religiosos porque eles impõem medo, o pai vai te castigar, o pai não vai. Ele não pode ser incoerente. Ele tem que aceitar as suas limitações, te mostrar o caminho e você praticar. É esse o caminho. Então, curta a imperfeição, curta a dor de barriga, curta tudo, porque é esse mundo, curta a pandemia, tá bom. Esta é a experiência no momento. Isso vai passar. Aí você põe a fé. Puxa vida, eu ponho fé que tudo isso também vai melhorar.